Aqui nós temos a base de dados, tá? Fornecida pelo professor. O primeiro detalhe que nós temos aqui é que essas informações estão com um ponto, e a análise de dados ela não identifica esse ponto, ela não consegue trabalhar com esses dados com esse pontinho aqui, certo? E a gente vai ter que transformar todos esses pontos aqui em vírgulas, certo? Para ele poder conseguir compreender quando a gente jogar os sinais, calcular a média e a ANOVA, ele conseguir reconhecer. Se você fizer o teste de ANOVA com esses dados dessa forma aqui, ele vai dar um erro lá de incompatibilidade, certo? Então o primeiro passo que a gente vai fazer é substituir todos os pontos, certo? Por vírgula. É claro que isso a gente não faz manualmente, certo? Mas como é que a gente faz? A gente vem aqui, selecionar, substituir, certo? Substituir. E aqui, quando aparecer para vocês, vai estar assim. Aí vocês adicionem um ponto aqui, que ele vai localizar todos os pontos quando tiver a seleção, e vai substituir por uma vírgula. Vocês colocam uma vírgula, certo? Aí vocês selecionem tudo o que vocês querem substituir, certo? Que são todos os dados, certo? Aqui. E dá um substituir tudo. Pronto. Ele fez 3.840 substituições. Dá um OK e pode fechar. Aqui vocês vão verificar que a tabela vai ficar um pouco diferente, né? Mas aqui é porque ele está ocultando uma casa decimal, certo? Aí é só selecionar tudo e a gente adiciona a casa decimal, certo? Que é aqui, ó. Adiciona, pode ser uma ou duas casas decimais, fica a critério, certo? Feito isso, a gente vai agora criar uma nova tabela, certo? Porque aqui nós temos três sinais, três tipos de amostras, e dentro de cada amostra nós temos 5 sinais, certo? 5 sinais. E a gente vai transformar esses sinais, todo esse sinal em um sinal, todo esse sinal em um sinal e assim sucessivamente. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma. Nós vamos criar uma nova tabelinha, certo? Esse 1000 aqui está no arquivo, a gente pode deletar ele, tá? E a gente vai criar agora aqui uma nova. Como? Você pode botar normal. Normal. Apneia. E aqui, insuficiência. Certo? Tá. E agora a gente vai construir a nossa nova tabela através das médias. Nós vamos tirar a média do sinal 1, a média do sinal 2, a média do sinal 3, a média do sinal 4 e a média do sinal 5, certo? Como é que a gente faz isso? É simples. A gente vai usar uma formulazinha, certo? A gente clica aqui e dá um igual e digita média com acento no E, tá? Vai aparecer esse campozinho aqui, média. Você dá 2 cliques aqui dentro, certo? E vem e seleciona o intervalo que você quer calcular a média, que é do início até o final. Para fazer de modo automatizado, assim, você aperta Ctrl Shift e seta para baixo. Ele vai selecionar todo o intervalo e você dá um Enter. Pronto. Esse intervalo aqui, esse sinal 1 aqui, a média dele já foi calculada, certo? Vamos fazer isso para todos. Ó. Vamos fazer isso para todos. Eu vou fazer aqui novamente para fazer um vídeo completo. Média, clica aqui. A gente pode selecionar tudo de cima para baixo, porque se a gente fizer de baixo para cima ele vai selecionar o sinal 2. De cima para baixo e dá um Enter. Pronto. Aqui nós já temos o sinal, a média do sinal 2. Da mesma forma. Média. Existe uma maneira mais automatizada de fazer isso? Existe. Mas é dessa forma que a gente consegue fazer. E é, de certa forma, até que rápido, não é tão demorado. Média. 2 cliques. Vai lá em cima.
seleciona tudo, dá um Enter. Igual, digita média, 2 cliques, vai lá em cima e seleciona o intervalo todo e Enter, certo? Tá, aqui nós já temos as médias, tá, de cada sinal. Como é que a gente faz para transformar isso daqui em uma outra tabela? A gente pega esse valor, dá um Ctrl C. Só que aqui a gente tem, nessa célula, na verdade a gente não tem escrito esse valor, certo? Nós temos escrito aqui dentro uma fórmula. Se a gente der só um Ctrl C e um Ctrl V aqui, não vai dar certo. Porque na hora que a gente for calcular a nova, ele não vai olhar o valor que está aqui dentro, ele vai olhar a fórmula que está aqui dentro, tá? Aí como é que a gente faz para deixar isso daqui como um valor? A gente dá um Ctrl C aqui, normal, e na hora de colar a gente faz uma colagem especial. A gente vem aqui e cola como numérico, certo? Agora ele colou aqui números, certo? Isso é importante porque quando a gente for já utilizar a ferramenta de dados estatísticos, ele vai precisar que isso aqui esteja em forma numérica, não em forma de fórmula, certo? Aí você vem aqui, dá um Ctrl C, vem aqui, clica aqui e dá uma colagem especial com valores. A mesma coisa com os demais. Ctrl C, copia aqui como valor, Ctrl V, Ctrl C, colagem especial, Ctrl C, colagem especial, certo? E aqui nós já temos a primeira coluna da nova tabela que a gente criou. Aqui, esse aqui é a média do sinal 1, média do sinal 2, média do sinal 3, assim sucessivamente. Você pode colocar aqui sinal 1, sinal 2, sinal 3, sinal 4, sinal 5, certo? Aí agora nós vamos fazer a mesma coisa para os demais, tá? Igual, média, seleciona tudo, Enter, igual, média, existe uma maneira de fazer tudo isso aqui de uma maneira automatizada. A gente pode aplicar a fórmula aqui e pedir para que elas se repitam para todos esses intervalos aqui. Existe como, mas eu não fui atrás. Mas se fosse um trabalho mais... que desse um pouco mais de trabalho para calcular isso daqui, aí seria mais viável a gente procurar uma maneira mais automatizada de fazer. Mas aqui, como é pouquinho, eu não fui atrás. Já vou fazer logo isso daqui antes de colocar. Aqui eu só copiei a fórmula, coloquei igual, média, e copiei a fórmula aqui, para não precisar ficar digitando igual e digitando média. Pode só copiar também. Enter. Ó, nesse aqui já não deu certo. Vou tentar de novo. No outro deu certo, mas nesse aqui não tá dando certo. Tá. Mas é simples, é só fazer do jeito que a gente tava fazendo mesmo. Igual, média, dá 2 cliques,
seleciona, Enter. Não tem erro. Igual, mede, 2 cliques, seleciona intervalo, Enter. Igual, média, intervalo, Enter. Tá, aí agora a gente faz aquela colagemzinha especial, dá o Ctrl C, e aqui a gente vem aqui e faz uma colagem especial. Provavelmente tem como a gente fazer isso daqui de forma mais automatizada. Ctrl C, vem aqui e faz uma colagem especial completa, certo? E a gente já tem os valores também. Da mesma forma, é uma maneira diferente de fazer. Aí você pode vir aqui, caso queira só, dar um Ctrl X para não ficar perdido. Ctrl X, que é um recorte, ele fica um pouquinho mais rápido. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, certo? Aqui a gente vai fazendo e vai, de acordo com isso a gente vai fazendo, a gente vai procurando maneiras mais práticas de fazer. Então, no decorrer do processo a gente vai simplificando, deixando de fazer um trabalho mais mecânico para fazer um trabalho mais automatizado. Mas também é a mesma coisa. Pronto, aqui nós temos a nossa tabela, nossa nova tabela. E essa nova tabela que vai ser analisada, certo? A gente pode diminuir algumas casas decimais, certo? Para ficar mais simples. E agora a gente vai fazer análise estatística. A gente vem aqui em dados, já com a nossa ferramenta de análise de dados já habilitada, certo? Creio que todo mundo já deve estar com essa ferramenta de dados já habilitada, por causa do trabalho anterior, que necessitava habilitar essa ferramenta. Mas se não tiver essa ferramenta aparecendo aqui, você pode ir lá no PDF do trabalho, que o PDF do trabalho ensina. Perdão, não é o PDF do trabalho, é o PDF que tem a aula do professor de ANOVA. Lá ele ensina como habilitar isso daqui, tá? Clica aqui, aí você vem aqui no valor, no primeiro valor, que é a ANOVA de fator único, e dá um OK. Dando um OK, você vai selecionar, você vai apagar isso aqui e vai selecionar o intervalo que você quer que seja analisado, certo? Pronto. Aí agora você vem aqui, dá um clique aqui, imediatamente. Depois que selecionar esse intervalo aqui, você não clica em nenhum outro lugar. Você já clica aqui e apaga isso daqui, certo? E você escolhe o local, depois que você faz isso, você escolhe o local onde você quer que o resumo seja colocado. Provavelmente, a planilha de vocês vai estar assim, nova planilha, certo? Vocês podem vir aqui, porque senão ele vai dar um resultado em outra planilha. Você vem aqui, coloca aqui intervalo de saída, que aí você vai escolher o intervalo de saída, que é onde você quer que o resumo seja colado, certo? Fazendo isso, você dá OK. Aí está aqui a tabela com todos os valores necessários para a gente fazer a análise do dado, certo? O que a gente vai precisar são desses dois valores aqui. Esse daqui é o crítico, que é o valor que a gente encontra na tabela, através dos graus de liberdade, certo? A gente está acostumado com as outras ferramentas de análise, só olhar na tabela, a gente vai lá, nível de significância e olha os graus de liberdade, tá? Só que aqui é um pouquinho diferente, mas isso não importa, porque ele já fornece aqui o valor crítico, né? Mas você precisa desses dois dados aqui para você encontrar o valor crítico na tabela, que é o numerador e o denominador. Você vai lá na tabela, olha o numerador e casa com o denominador. Você vai encontrar esse valor crítico aqui. E o cálculo feito da ANOVA, ele necessita de uma razão, né, que é o valor do between, né, do valor encontrado de between, que é entre os dados,
e dividido pelo valor de within, que é entre os dados. Eu posso ter trocado aqui de within e between, mas isso não importa. Esse valor aqui é a divisão desses dois valores, esse por esse, que vai dar o F crítico. O F crítico não, perdão, vai dar o F teste. Aí esse valor aqui a gente vai analisar com o crítico. Se ele for menor do que o crítico, a gente aceita a nula e rejeita a alternativa. Se a gente aceitar a hipótese nula, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não há diferença, não há variação significativa entre as médias analisadas nessa tabela aqui. Ou seja, não há variação significativa entre essas médias aqui, certo? É isso que o teste de ANOVA proporciona. Se esse valor desce acima do valor crítico, isso iria dizer que haveria diferença, haveria variação significativa entre as médias dessas amostras. Mas aqui deu menos que o valor crítico, então a gente aceita a hipótese nula, certo? Que diz que não há variação significativa. E a gente tem lá no trabalho, o professor também colocou o teste de Tukey, né? O teste de Tukey, ele só se aplica se esse valor aqui fosse acima desse valor, acima do valor crítico. O F-teste fosse acima do valor do F-crítico. Como ele não não tem como, não tem necessidade de a gente calcular o F-Tukey. O F-Tukey, ele serve para, caso haja variação estatística, haja variação entre as médias, o teste de Tukey, ele serve para dizer qual dele diverge. Como não há diferença, então basicamente a média desse é igual à média desse, que é igual à média desse, não tem por que a gente usar o teste de Tukey, certo? Espero que todos tenham conseguido compreender.